Boa noite, graça e paz. Estamos entrando na nossa live. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Dando um tempinho para todos entrarem, acessarem. Aqui a pouquinho nós estamos com o amado irmão, apóstolo Sérgio Pessoa, da igreja Verbo da Vida de Jundiaí, São Paulo. Glória a Deus, glória a Deus. Muita gente aqui acenando. Estou aguardando aqui o apóstolo para ele estar entrando, para a gente estar conectando com ele. Hoje à noite vamos estar falando sobre prosperidade bíblica. Você que está entrando aí, começa a compartilhar para que as pessoas possam começar a entrar e serem abençoados com essa palavra aqui. Vamos estar falando sobre fé, vamos estar falando sobre prosperidade nesses dias. Sabemos que existe muitas notícias tentando roubar essa verdade da palavra. Aleluia, aleluia. 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 Convidando agora ele para estar entrando. Eita glória! Boa noite. Deus? Tudo na bênção? Tudo na bênção, graça e paz. Como é que está o senhor aí? Estou bem, graças a Deus. Pessoal aí, entrando. Glória a Deus. Diga aí, homem de Deus, que honra, que privilégio estar com vocês aí. Muito obrigado pelo convite. É sempre maravilhoso estar compartilhando a palavra de Deus, né? Como é que você está? Como é que está a igreja? Como é que está a família? Está tudo bem, pastor. Estamos muito felizes em receber o senhor, muito, muito honrados, né? Obrigado. O senhor é uma referência de vida na palavra, de ministro do evangelho, e tem sido uma Obrigado. bênção ouvir o senhor pelas lives que o senhor tem feito através do seu Instagram, pelos vídeos que o senhor publica no seu canal do YouTube. É um privilégio fazer parte da geração que um homem de Deus como o senhor esteve e está fazendo aqui a diferença aqui no país. Muito obrigado, querido. Muito obrigado. Uma honra estar com vocês aí. Obrigado pelas palavras e só aumenta a nossa responsabilidade, né? Sabendo que a gente aprendeu certo com pessoas certas, como o pastor Bud, como Gerald William Foster, homens que influenciaram a nossa vida diretamente, né? E depois, homens como o irmão Rega, Kenneth Copeland, Bill Winston, por aí vai. Homens que a gente tem visto andar na palavra, né? E aí a gente vai seguindo os passos e, graças a Deus, vamos abençoando. Eu gosto muito de um texto que eu uso aqui, que é um ao outro ajudou e os dois se fortaleceram, né? No reino de Deus Amém. nunca existe perca, né? Sempre existe acréscimo. Louvado seja Deus. Aleluia. O pessoal está entrando. Para o pessoal que já está online, esse é o apóstolo Sérgio Pessoa, está pastoreando uma igreja em Jundiaí, São Paulo, professor do Rema, né? E uma referência no assunto que a gente vai abordar hoje na live, que é sobre prosperidade bíblica. O pastor vai dar uma introdução para o pessoal aqui. Tem algumas pessoas que estão nos acompanhando que com certeza tem alguma dúvida sobre esse assunto, né? Há-se muita conversa sobre o que seria prosperidade, mas existe sim uma verdade na palavra sobre prosperidade. Deus não é contra isso, pelo contrário, é Ele que nos prospera. Uhum. Isso mesmo. Nós somos criados para isso, né? A prosperidade já nasce com você.
tudo que Deus cria prospera, não tem outra, né? Você nunca vai ver uma semente ficar em semente. Ela vai produzir uma árvore e ela vai produzir frutos, já vai produzir frutos com outras sementes dentro. Então, olha só, uma semente pequenininha, dentro dela já tem a próxima geração de colheita, a próxima árvore, próximos galhos, próximas folhas, próximo abrangência de sombra, tudo na semente. Dela tem outras frutas que está dentro daquela semente pequena, com mais sementes dentro dos frutos que ainda vão nascer. Então não tem como pensar pequeno com Deus que nós temos, né? E se o homem, pastor, é a glória da criação de Deus, o homem é o único daquilo que Deus criou, a imagem e semelhança dele, o homem não pode pensar mais ou menos. Ele está numa posição chamada a posição que a igreja chama hoje assentado nos lugares celestiais. Então, se você está sentado nos lugares celestiais, não pode pensar em pobreza, miséria, né? Você vê Deus rebatendo isso. Não sei se o senhor está com a Bíblia aí próximo, mas para a gente interagir, eu vou lhe dando os versículos, vai lendo e a gente vai compartilhando, né? Para que o pessoal perceba que não é uma coisa que a gente tem só aqui, mas que está na Bíblia, que eles carregam em casa. A Bíblia que eles levam para a igreja, né? Em primeiro lugar, vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. 2 Coríntios 8, 9. O senhor quer que eu bata como? Forte, médio, um chicote? Eu tinha 2 cinturões aqui em casa. Um marronzinho, que era para pegar leve, e o preto, que era quando os meninos desobedeciam demais. Pastor Jaelson, pastor do Parnamirim, tive até a oportunidade de conhecer o senhor na conferência do Verbo de Parnamirim de Homens e Mulheres. Ele costuma brincar com a gente, dizendo que a gente é uma igreja bastante avivada. Então, o pessoal que vai participar aí está ansioso para receber dessa palavra. Amém. Amém. Aproveitar agora nesse tempo da live, se eu puder aproveitar, nós estamos aqui para receber. Então, vamos para o cinturão preto, né? Então, vamos lá. Vamos bater forte contra o espírito de miséria, de pobreza, de mentalidade, de fraqueza, porque nós precisamos avançar. A igreja já parou demais. Por muitos anos a igreja esteve parada, mas é hora de avançar. É hora de você crer que as riquezas dessa terra foram dispensadas por Deus para nós. Deus não deixou nenhuma riqueza para os filhos do diabo, nem para a prostituição, nem para a corrupção. A riqueza dada pela base do sacrifício de Jesus. Então eu vou começar baseado nossa riqueza, nossa prosperidade, no que Cristo fez. Vamos lá, 2 Coríntios 8, 9. O que é que diz aí, meu pastor? 2 Coríntios 8, 9 diz o seguinte: vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora fosse rico, por amor a vocês, ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Ok. Primeiro ponto, tudo que ele fez baseou-se nisso, por amor. Então, ele mostrando, pastor, aí que ele só se fez pobre porque ele amava demais. Isso mostra o quanto ele ama você, que a parte mais baixa ele foi. Lembra que ele desceu as partes mais baixas? E uma dessas baixezas que podemos dizer é justamente ele se fazer pobre. Em nenhum momento ele foi pobre. Ele nasce numa manjedoura, mas ele não nasce pobre. Já recebe ouro, incenso e mirra. Ele cresce dentro de um contexto de riqueza, onde nada tem falta. Ele chama pessoas que tinham emprego bons e boa condição financeira, e a Bíblia diz que ele tirou todos eles do emprego. Pedro era empresário, ele tirou Levi, coletor de impostos, ele tirou Lucas, que era um médico. Você sabe que o judeu em si já é rico. E ele pergunta, faltou alguma coisa? Não faltou nada. Quando ele faz essa pergunta, os discípulos também fazem uma pergunta para ele. Nós deixamos tudo. Então os caras tinham alguma coisa. Quem não tem nada não diz que deixou tudo. E ele diz, deixamos tudo, né? Deixamos tudo. E Jesus responde para ele, ok, vocês deixaram tudo, vai receber 100 vezes mais. Em quê? Em casas, em campos, em terras. Os caras deixaram terra, deixaram casa. Então eram pessoas de condição que andavam com Jesus. Em Lucas capítulo 8, o senhor já abre aí, por favor, no versículo de número 2, a Bíblia diz que mulheres serviam a Jesus, mulheres de alta posição.
Você sabe que pessoas de alta posição não andam com pessoas de baixa posição. Pessoas de É alta verdade. posição vão andar com pessoas de alta posição. Olha só, Lucas 8:2, o que é que diz aí? E também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos impuros e enfermidades. Entre elas estavam Maria Madalena, de quem ele havia expulsado 7 demônios. Posso continuar? Bora. Versículo 3. Joana, esposa de Cusá, administrador de Herodes, Susana e muitas outras que contribuíam com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e seus discípulos. Olha que coisa maravilhosa. Jesus precisava de sustento. Essas pessoas é que precisavam ser sustentadas por ele. No entanto, elas se conectam com ele, entendem o chamado dele, entendem a visão dele e supre para o ministério de Jesus. E automaticamente, se essas mulheres estavam suprindo eles de tudo, imagina o suprimento que vinha de Deus para essas mulheres. E elas eram mulheres de alta posição, que serviam a Jesus com seus bens. Assim que Jesus morre, quem é que vem falar com o governante, com o governador que tinha consentido na morte de Jesus? Arimateia. E a Bíblia diz que ele era? Ele era rico. Então, rico tem influência. E aí ele pede o corpo de Jesus, já tinha uma tumba preparada dele, e colocou Jesus naquela tumba de um homem rico. Né? Então, o ser pobre é ser desprovido, é ser destituído da posição. Pobreza entrou quando o espírito de miséria entrou através do pecado. É uma das maneiras que as pessoas ficam pobres, é dívida, preguiça, medo, pecado, desobediência a Deus. Essas coisas afetam diretamente as finanças do povo de Deus. E aqui eu estou mostrando na Bíblia que Jesus se fez pobre por amor a você, mas ele era rico o tempo todo, mulheres de alta posição. Jesus tinha um tesoureiro, pastor, o tesoureiro era ladrão e Jesus não botou ele para fora. O tesoureiro roubava, ele era porque deveria entrar muito para ele roubar. Porque se entrar pouco e o cara roubar, todo mundo descobre. E Jesus não botou ele para fora, nem Jesus quebrou. Em nenhum momento Jesus quebra. Jesus tinha casa de praia, Jesus tinha barco, a roupa de Jesus era de linho finíssimo, ao ponto de que os soldados não quiseram rasgar a roupa dele. Então o pessoal pensa que Jesus, pobrezinho, nasceu em Belém. Nasceu nada, porque ele nasceu na manjedoura, porque estava escrito lá, mas ele já nasceu rico, ele já nasceu suprido. Na mesma hora chegaram ouro, incenso e mirra, as coisas, e era presente de nobres para nobre. Então, quando um nobre vai dar um presente para outro grande, eles não vão dar qualquer coisa. Quando você vai visitar um rei, você não vai dar qualquer presente. Então, você precisa ser rico para se apresentar diante de um rei. Você precisa ter condições. É proibido chegar de mãos vazias. John Bevere, ele foi convidado para conhecer um rei, que leu o livro dele, um sheik na Arábia, e antes dele ir, enviaram para ele um protocolo, para ele se apresentar diante do sheik. E aí o assessor do sheik disse para ele, olha, nunca se deve se apresentar diante de um sheik de mão vazia. No entanto, qualquer coisa que você for dar, ele já tem em abundância. Olha isso. Se você pensar em dar qualquer coisa, então, ele disse, então para que eu vou dar? Ele disse, não é simplesmente pelo que você vai dar, é que o ato de você dar manifesta quem é você. Olha só. E ele disse, eu comprei um relógio de $30.000, o sheik nunca usou o relógio, mas quando ele viu, oh, muito obrigado, graças a Deus, obrigado por você me dar. E aí John Bevere passou uns dias com eles e foi embora. E aí ele entendeu algo poderoso. Aquele homem não precisava do que ele tinha, mas eu precisava do que ele tinha. Então Deus é assim. Deus não precisa do que a gente tem, mas a gente precisa do que Deus tem. E aí na Bíblia Deus estabelece prosperidade em primeiro lugar para o reino dele avançar na terra. Quantos projetos estão nas gavetas? Quantos projetos estão nas gavetas dos nossos escritórios, das pessoas, das igrejas, por falta do dinheiro para manifestar o projeto? Nenhum projeto sai da gaveta sem dinheiro. Como vamos enviar missionário com dinheiro? E como vamos fazer isso se o nosso povo prospera, se a gente prospera, se a igreja prospera? Deus, em todo o tempo, poderia fazer tudo de uma vez só, mas ele deixou tudo para fazer de acordo com a ordem. Primeiro,
que ser próspero também é resgatar tudo que foi roubado e perdido por Adão. Jesus veio buscar e se achar tudo que estava perdido. A maioria de nós só pensa que é o homem que foi perdido. Não, a autoridade foi perdida, a riqueza foi perdida. Você lembra? O diabo olhou para Jesus e disse: tudo isso te darei, porque a mim foi entregue. Então foi perdido. Se foi para a mão do diabo, foi perdido. A riqueza, a glória dos reinos foi perdido. E Jesus disse: eu vim buscar o que foi perdido. Não é simplesmente o homem que vai entrar no céu. Em Apocalipse fala que nós vamos entrar no céu com honra, com louvor, com glória e com riqueza. Riqueza é a última parte que nós, da volta de Jesus. Quando a Bíblia fala sobre a saída do povo do Egito, o que é dito para nós daquela situação? Explicitamente, eles, antes de sair, quebraram o Egito. Todo o ouro, toda a prata do Egito, eles pegaram. Em uma noite, Deus tornou eles milionários. A Bíblia diz que eles saíram com ouro, com prata e com riqueza. Por que o Egito era tão rico? Porque o Egito aceitou José. Por que Israel ficou pobre? Porque o Israel rejeitou José. Deus tinha dado a José um sonho, né? E aquele sonho iria fazer aquele povo rico. Mas depois eles rejeitaram o José, a riqueza foi para o Egito. Só que Deus não deixou lá. Tirou a riqueza do Egito quando tirou o povo do Egito. Eu creio que a saída da igreja da terra, o maior sinal vai ser as riquezas vindo para a mão da igreja. Você vai ver, nesses últimos dias, uma avalanche de prosperidade. Salmos 35, 27. Olha só o que é que esse salmo diz para nós. E é isso que nós precisamos nos convencer. Primeiro, eu creio em prosperidade por causa que estou embasado no sacrifício de Cristo. Ele se fez pobre, do mesmo jeito que ele se fez doente, em 1 Pedro 2,24, e do mesmo jeito que ele se fez injusto, em 2 Coríntios 5,21, que ele se fez pecado por nós, né? Na mesma cruz que ele se fez pecado, que ele se fez doente, também ele se fez pobre. Salmos 35, 27 mostra literalmente o prazer que Deus tem de ver a gente prosperar. Pode ler, pastor. Salmos 35, 27. Exultem e alegrem-se, porém, os que me defendem, que eles digam sempre: grande é o Senhor, que se agrada de abençoar seu servo com paz. Oh, aleluia. Essa versão é bem católica, né? Porque pega a versão revista e atualizada, que você vai ver que ele diz, olha só, o que é que ele vai dizer assim: glorificado seja o Senhor, que tem prazer na prosperidade do seu servo. Deus tem prazer na sua prosperidade. Pastor, se Deus tem prazer na prosperidade de um servo, imagina na de um filho. É verdade. Olha isso. Se ele tem prazer na prosperidade de um servo, imagina na de um filho. E leia nessa versão nova que o senhor colocou aí. Salmos 35, 27, revista atualizada. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz da prosperidade do seu servo. A palavra compraz é muito prazer, muita alegria. Deus tem prazer em lhe ver prosperar. Quem não lhe quer ver próspero, quem não tem prazer na sua prosperidade? O diabo e quem está cheio de cão, os endemoniados. Eles não querem ver você prosperando. Os invejosos não querem ver você prosperando. Um homem de Deus, uma mulher de Deus deseja que as pessoas prosperem. Eu vou te dar mais 3 versículos. Primeiramente, Deuteronômio capítulo 8, versículo 17, versículo 18. E depois a gente vai para Provérbios 8, 17. Deuteronômio 8, 17 e 18. Olha o que esses versículos dizem para nós. Deuteronômios 8, 17. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e meu poder, o poder do meu braço, me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembres do Senhor, teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Que coisa gloriosa. Deus está confirmando a aliança, e olha que versículo. Ele está reivindicando o direito de que as pessoas entendam que foi ele que deu o poder para prosperar. No versículo 17 ele diz: você vai se lembrar que não foi o seu poder, não foi sua capacidade, não foi sua habilidade,
Foi o Senhor quem te deu essa habilidade para adquirir riqueza. Se Deus me deu a habilidade para adquirir riqueza, Deus me quer rico, concorda? É verdade. Deus está me dando a capacidade para adquirir riqueza e ele vai ser contra isso? Deus não é. Deus não quer que a riqueza se torne seu Deus. Deus não quer que a riqueza domine seu coração. Antes te lembrarás do Senhor. Ou seja, a palavra lembrar é recordar, adorar, reconhecer. A adoração tem o poder de colocar Deus no centro das coisas. E essa vida de adoração, da dependência de Deus, de amar a Deus acima de todas as coisas, de reconhecê-lo como sua fonte, é um dos segredos para prosperar. É um dos segredos para as coisas serem destravadas na sua vida. Olha, Provérbios capítulo 8, versículo 17, versículo 18. Eu acabei de falar sobre isso, foi meu devocional hoje de manhã. E eu fiquei encantado com esse versículo, porque ele já começa dizendo: eu amo os que me amam. Amam aqueles que têm prazer em mim. Aqueles que não estão me buscando pelo que eu tenho. Aqueles que não estão orando por aquilo que eu posso dar. Aqueles que estão tendo relacionamento comigo, não porque precisam de uma cura, nem de uma libertação, eu sei que muitos de nós precisamos dessas coisas. Mas se nós entendermos o princípio, a fonte, como a coisa flui, é bem melhor do que ficar apagando incêndio. Olha esse versículo. Lê até o versículo 21, pastor, por favor. Provérbios 8, 17, né? Até o 21. Certo. Provérbios 8, versículo 17, diz assim: eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher de tesouros. Meu Deus do céu, será que a revelação caiu no nosso coração agora? Olha que versículo extraordinário. Ele diz: eu amo os que me amam. Eu amo aqueles que me amam, que estão se relacionando comigo pelo que eu sou para eles. E ele diz: as riquezas estão comigo. Olha isso. As riquezas estão comigo. Elas estão comigo. Elas não estão fora de mim. Elas estão em mim. Então, se você está em mim, e se você me achar, você vai achar as riquezas. As pessoas estão correndo atrás das riquezas, pastor, porque elas não entendem que as riquezas estão em Deus. Né? Amém. E ele diz: eu amo os que me amam. E olha, o versículo, eu creio que é o versículo 21, para dotar de bens. Isso. Dotar de bens, para conceder a eles, capacitar eles. Dotar de bens os que me amam. Para dotar de bens, riqueza, casa, carro, campos, dinheiro, avião. E olha só, encher os seus tesouros. Eu amo que o versículo 18 desse texto diz assim: é melhor o meu fruto do que o ouro refinado. E o meu rendimento é melhor do que a prata escolhida. Então não dá para comparar Deus com ouro, com prata, com pedra preciosa. Nada disso chega aos pés de um relacionamento com Deus. É verdade. E quando nós tivermos um relacionamento com Deus, o nosso entendimento vai se abrir de quem somos de fato nós. E nós vamos estar num patamar, pastor, onde não existe escassez. Não existe no vocabulário de Deus e não existe presencial, escassez no reino de Deus. Não existe isso. No reino de Deus existe abundância. Então, não existe escassez, existe no nosso ambiente. No reino de Deus não existe, porque é o reino eterno. Então, é eternamente suprido, eternamente abastecido, eternamente abundante. Quando nós nos relacionamos com ele, nós entramos nessa atmosfera. Por isso que nós não vamos ter falta de nada. Amém. Se a gente olhar para a criação na sua origem, né, no Éden, existia um rio onde as riquezas estavam lá e o homem tinha acesso a esse rio, né? Acesso a esse rio com o melhor ouro. E o principal de tudo, o que o homem perdeu? O rio ou ele perdeu Deus? Ele perdeu Deus e perdeu acesso ao rio. Né? Por causa da perca da comunhão, ele perde o acesso à provisão. Né? Quando se perde comunhão,
perde acesso à provisão. E aí o homem vai ter que correr para prover. E aí entra o sistema do mundo de endividamento, de pagar, dividir um carro, uma casa até 3 dias antes de Jesus voltar, de pedir dinheiro à agiota, de pedir dinheiro a banco, de correr atrás do sistema natural, de poupar, de economizar para ter um dia. Olha só, eu conversando com um multimilionário esses dias aqui, e ele disse para mim, pastor, naturalmente falando, leva-se 10 anos para se tornar um milionário sólido, 10 anos. Eu olhei para ele e disse, biblicamente falando, Deus leva um dia. Ele olhou para mim e disse, como assim? Aí começou a rir e disse, não, pastor, essa agora o senhor me pegou. Eu disse, pois é, em um dia Deus pode te tornar um milionário. Ele disse, eu quero que você me mostre na Bíblia. E eu mostrei para ele a viúva que estava prestes a perder os 2 filhos, no mesmo dia, pastor, pela manhã, tão endividada que os filhos iam pagar as contas dela. O marido dela morreu, ela correu atrás do profeta, e o profeta disse, o que é que você tem em casa? Ele disse, tem um restinho de azeite. Ele disse, peça vasilha emprestada, não peça pouca, peça muito. E a Bíblia diz que ela pediu, fechou as portas, e todas as vasilhas foram cheias. Ela volta para o profeta disse, agora vá, venda tudo que tem, pague e viva do resto. Com certeza não foi uma mixaria, né? É Deus aquela mulher. E ele começou a rir, ele disse, cara, a Bíblia é fantástica. Então, a Bíblia fala também que Deus trouxe provisão para o povo, e Deus disse, vocês não vão ver chuva, não vão ver vento, mas esse lugar aqui vai se encher de água. E a Bíblia diz, na hora da oferta, as águas vinham. Né? Tem aqueles 4 leprosos na porta de uma cidade, morrendo, e disse, ó, ontem pegaram um menino, dividido no meio, comeram o pai e a mãe, e agora o rei está desesperado, não sabe o que é que faz. Se a gente entra na cidade, a gente também morre. Se a gente fica aqui, morre. Se a gente for no acampamento dos filisteus, a gente também morre. Mas vamos pelo menos lá, só assim a gente vê se arranja alguma coisinha para comer. E os 4 se levantaram e foram para o acampamento. Deus aproveitou aquilo. Multiplicou o barulho dos pés dos caras, que ele nem ouvia, porque você quase não ouve um barulho no pé na areia, né? E com certeza ele não estava descalço. Você andar no deserto descalço não tem como. Eles deveriam estar com uma sandalinha, né? E Deus pegou 8 pés, multiplicou como se fosse a cavalaria de uma multidão. Diz que o pessoal dos inimigos começaram a se matar, outros correram, largaram tudo que tinha, vestes, joias, foram embora. E aqueles leprosos chegaram, comeram, pegaram as melhores roupas, pegaram joia, o outro foi, pegou a mesma coisa, os 4 e disse, caramba, nós temos que contar essas boas novas. Eu só considero esses 4 leprosos como Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos anunciando as boas novas, eles correram, contaram na cidade, e a Bíblia diz que naquele dia toda necessidade. Deus supriu uma cidade inteira. Ele não supriu uma pessoa, não. Ele supriu uma necessidade inteira. Uma cidade inteira que já estava com fome. Era gente matando os meninos para comer. E Deus, em um dia só, em uma tarde, resolveu o problema. Então, quanto se levaria, quantos habitantes tem nessa cidade de Parnamirim? O quanto se levaria para o governo dar de comer e saciar todo mundo dessa cidade? O governo ia quebrar. Mas Deus não quebra. Deus não quebra. A gente está vendo o desespero do governo agora para dar 600 contos para metade dos brasileiros, sei lá o quê. Imagina uma cidade inteira. E o nosso Deus não tem falta. Ele diz, minha é a prata, meu é o ouro. Então nós estamos seguros demais. O nosso Deus é o Deus de toda provisão. Nós precisamos apenas liberar nossa fé nessa verdade. Primeiramente, meditando nela, ouvindo ela. Porque a fé vem pelo ouvir. Você precisa ouvir primeiro. Não é escutar uma vez ou outra, é ouvir, entender o que o Espírito Santo está falando. Depois se firmar nessa verdade, confessando. Até que essa verdade entre, eu gosto de dizer que a Bíblia é como uma folha, né? Como uma camada. E ela vai formando aquelas camadas dentro de você. Alguns anos atrás, hoje não existe mais, mas antigamente tinha aquela balança com 2 pratos, lembra? Chegou a pegar essas balanças? Peguei. De um lado eles colocavam o peso, né? E do outro lado eles colocavam o que eles queriam vender de acordo com aquele peso. E eu lembro que meu pai sempre comprava 5 a 6 quilos de carne,
e eles colocavam um peso de 6 quilos de um lado, e eles iam colocando a carne, cortavam um pedaço, colocavam, e de repente ia cortando outros pedacinhos para ir completando até que desse 6 quilos, né? A palavra de Deus, cada vez que você escuta, medita na palavra, confessa a palavra, é como uma folha, né? Que cai naquele segundo prato. No outro lado tem sua carne, que pesa pra caramba, porque está influenciada com a mídia, está influenciada com as necessidades, está influenciada com a criação. Aonde você foi criado influencia, o que você ouviu influencia, as pessoas que você anda hoje influenciam, o que você fala, aí é que pesa mesmo. Vamos dar um exemplo que do outro lado tem 20 quilos. Agora você vai precisar de botar no mínimo 20,5 quilos de verdade dentro de você. Então, cada palavra Amém. que você escuta, cada versículo que você escuta, cada louvor que você canta, cada confissão certa, é como uma folha caindo aqui. 1 grama, mas já mudou. Só que não vai se perceber. Se tem 20 quilos do lado e 1 grama cai do outro, parece que nada aconteceu. Mas está acontecendo. Continue meditando, continue se enchendo, continue ouvindo a mesma verdade. Aquilo vai começar a crescer, crescer. Vai chegar uma hora que aquele peso será destruído pelo peso da verdade que caiu no seu espírito. Glória a Então, Deus. eu declaro no nome de Jesus, este ano Deus declarou para nós que seria o ano do dobro, e eu estou crendo no dobro de Deus, estou crendo no sobrenatural. Não importa o que o governo diz, não importa como está a situação, nós sabemos que estamos debaixo do sangue, nós sabemos que estamos debaixo da promessa, nós sabemos que estamos debaixo da palavra. Não largue sua fé, meu pastor, e o pessoal da sua igreja, você que está entrando aí, você que está ouvindo isso, não saia da fé, não saia da palavra, fica firme, ouvindo a palavra, se desliga um pouco das notícias, se desliga um pouco das armações que estão havendo no governo, se desliga um pouco, não se preocupe, Deus já sabia que tudo isso vai acontecer, só Deus sabe a verdade, e aonde está a verdade. Eu já vi desespero hoje, Moro, eu não votei em Moro, eu votei em Bolsonaro. O presidente era Bolsonaro, né? Quando o Moro se candidatar, talvez eu vote nele, mas eu votei em Bolsonaro, porque era um cara que ia mudar a história do país, é um cara que tem se demonstrado que recebeu Jesus, é um cara que está tentando praticar a palavra de Deus para mudar o nosso governo. Aflições vão vir, situações virão, esquemas, a gente não sabe o que está rolando por trás. Vamos ficar com a palavra? O nosso governo é Deus, nosso rei é Jesus, a nossa jurisdição é eterna, aleluia. Estamos debaixo Glória a do Deus. sangue. Está escrito que Deus vai suprir cada uma das nossas necessidades. Está escrito que Deus vai prover. E a pergunta de Jesus é necessária e é fundamental para hoje. Faltou alguma coisa? Né? Se Jesus olhasse para nós, e aí, Sérgio, faltou alguma coisa? Eu não ia dizer que faltou, né? Porque ele não deixa faltar. Né? E Estamos isso eu vi ele, né? Pastor, tem um dos nossos, o pessoal que está nos acompanhando, ele fez uma pergunta. Tem alguma relação entre ser humilde e ser pobre? Porque muita gente que defende a pobreza está falando de humildade como pobreza. Pobreza e humildade tem alguma relação? Nada a ver. Eu já vi pessoas que não têm nada serem arrogantes, soberbas. Já vi pessoas até no sinal mesmo sendo soberbas, precisando. Se você não der o que ela quer, ela fica com raiva de você e às vezes nem aceita. Como já vi pessoas multimilionárias, humildes, que você olha para ela e nem diz que o dinheiro que ela tem, que ela é tão rica como ela é. A humildade precede a honra e a soberba ruína. Então, se promoção vem do alto e toda promoção leva você para cima, é claro que tem pessoas que já são soberbas, e o dinheiro dá poder para aquilo se manifestar. A condição manifesta com mais avidez aquilo que está no coração das pessoas. O cara é prostituta, ele com dinheiro, a prostituição aumenta. O cara é arrogante, com dinheiro, a arrogância aumenta. Só que isso precede a ruína. Mais cedo ou mais tarde vai ruir. Né? A humildade, segundo a Bíblia, não tem nada a ver com isso. A primeira humildade é aceitar o que a palavra de Deus diz. Na hora que Amém. Deus diz que você é próspero, ser humilde é aceitar aquilo. Ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Como é que você prova para Deus que é humilde?
Porque Deus abate o soberbo e exalta o humilde. Quando Deus exalta alguém, ele prospera. Me mostra Amém. uma pessoa que Deus exaltou que não prosperou. Né? A questão é, humildade, segundo a Bíblia, nunca foi sinônimo de pobreza. Tem alguém mais humilde que Jesus? É verdade. Ele E é a o Bíblia símbolo da. e ele era rico, certo? A Bíblia não diz que ele era rico? Sendo rico, se fez pobre. Depois, tem alguém mais humilde na Bíblia do que Paulo? É verdade. O cara era matador e se tornou, por amor do Evangelho de Cristo, um dos caras mais espetaculares que já se viu. Paulo era pobre? Aonde? Ele diz essa abundância que por nós é ministrada, segundo Coríntios 9, ele fala que tinha uma abundância que eles ministravam. Ele diz, eu fiquei abatido, sei passar fome, sei passar necessidade, em toda coisa eu estou experimentado. O meu Deus suprirá cada uma das minhas necessidades e das vossas necessidades, né? Então você vê que outra, não sei se você chegou a conhecer o meu pastor Bud, que faleceu, o cara era fantástico e era rico, né? Então o próprio irmão Reagan, eu tive a oportunidade de conhecer o Bill Winston, muito milionário. O cara fala com você e deixa você, parece que o multimilionário é você. Tive a oportunidade de conhecer o pastor Cris mais a fundo, eu que levei todas as turmas para a África do Sul no início, e tive um acesso bem próximo a ele, e eu nunca vi um cara tão simples, muito milionário, mas muito milionário, metade de quase um bairro em Lagos, na Nigéria, casas para tudo que é lado, hotéis para tudo que é lado, fast food para tudo que é lado, muito milionário. Para você ter uma ideia, 7 milionários da igreja dele deram o último jato para ele agora, o jato mais moderno que existe. Tem uma mesa de carvalho no avião dele, que só aquela mesa custa mais de 15 mil dólares. Só a mesa, né? Porque é de um carvalho que se pega na montanha. Então, só a mesa custa mais de 20 mil dólares dentro de um avião. Então, imagina se você tem um avião, o custo para manter aquilo, hangar, piloto e tudo mais. Se Deus pode fazer isso por um, por que não faria por todos? Amém. E ele diz, quem é o homem? Eclesiastes 5, né, 19. Quanto ao homem a quem Deus deu riqueza, ao homem a quem Deus deu riqueza. Então, humildade é, em primeiro lugar, obedecer a palavra. Deus diz, perdoe. Você não perdoa? Então você não está sendo humilde. Deus diz, dê. Você não dá? Se você não obedece a palavra, a soberba já está aí de prontidão, né? Tem mais alguma pergunta? Temos duas. Eu tenho uma de Gabriel. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui para poder dar uma olhada. Pessoal que está aqui comigo, por favor. Apóstolo, qual foi o maior testemunho de prosperidade que o senhor já viveu ou já vivenciou? Na minha própria vida Sim. ou na da igreja e tal. Todos os carros que eu já tive, já dei, né? Eu sempre eu já dei 8 carros, né, para a casa do Senhor, carros bons, né? E comecei com Fusca e depois o último agora foi uma CRV que eu dei para o meu Senhor. Outra experiência de todos os móveis da minha casa vindo da palavra de Deus, né? Um Amém. culto um pouco elevado, mas eram os móveis que eu queria, que eu cria. Depois, esse ano mesmo, eu disse, Senhor, esses móveis aqui já fazem 5 anos, está na hora de ter móveis novos. E dei uma remodelada toda na minha sala, né, com coisas de excelência, né? E Deus não tem deixado faltar. E outras experiências de determinar quantias um pouco elevadas, e declarar e ver essas quantias chegarem. Outra foi alugar um prédio de 10 mil reais com apenas 15 membros na minha igreja e 9 jovens, das quais 15 eram Você está 9 falando jovens. de Né? uma igreja que hoje a gente tem na faixa de 20 a 25 membros. A gente está no bairro do Planalto, né? A gente vai fazer 1 ano e meio que a gente está estabelecendo essa obra lá, né? O pessoal, assim, lá é um bairro onde o pessoal é muito afrontado com essa questão financeira, justamente por ser um bairro de periferia.
Uhum. E, de certa forma, isso vai servir de testemunho para fortalecer a fé deles. É porque eu vim de uma família muito pobre, né? E eu passei Sim. já ropeando na esquina com a calça emprestada do meu primo, rasgada, suja. Mas eu digo, então, eu vou praticar a palavra. E essa palavra mudou minha vida, mudou a vida do Bispo Guto. O Bispo Guto hoje é riquíssimo também. O Bispo Guto, ele tinha simplesmente um chevette que o vidro era de plástico. João Roberto chegava de bicicleta. O Jaelso vinha a pé. E vocês têm visto esse pessoal prosperar. Cida vinha a pé para a igreja. A gente não tinha nada. Mas nós pegamos a palavra, pastor. Essa mesma palavra que vocês estão ouvindo no Rema, essa palavra que o senhor está pregando na igreja, prega ela com ousadia. Eu cheguei em São Paulo sem conhecer ninguém, apenas com a cama, o fogão e a geladeira. A maioria dos meus móveis eu dei lá. E eu vim morar num apartamento grande no centro da cidade, top, excelente, de acordo com o que eu falei. Eu entrei aqui, eu disse, vou morar nesse aqui. Obrigado, pai, é meu. Depois o prédio que a igreja está hoje, eu olhei e disse, esse prédio aqui é meu, em nome de Jesus. Então, funciona para mim, funciona para qualquer pessoa. Quem diria que em Amém. Paraíba, lá de Campina Grande, seria bem inserido. Qualquer país que eu quero ir, eu declaro vou. Qualquer lugar. E às vezes você nem um centavo e não falta nada para mim. Porque eu Aleluia. aprendi a viver pela fé. Eu vivo pela fé. E na fé não existe falta. Nada falta. Amém. Né? Então, nada tem faltado. Eu tenho visto a experiência de Deus suprir. E é isso que eu quero fazer dia 30. Compartilhar segredos que vão ajudar pessoas. Quero convidar o senhor e toda a sua igreja. Se não se inscreveu, vai lá na minha bio do Instagram. Se inscreve lá para o dia 30. A gente vai dar uma aula exclusiva, porém gratuita, mas é exclusiva, né? Só assiste quem recebeu o link. A pessoa Sim. confirma o e-mail, ela coloca o e-mail dela, depois ela confirma o e-mail, ela vai receber um e-book para ela, e no dia 30, às 20 horas, a gente vai colocar o nome dessas pessoas, já está nos grupos de oração, e a gente já está orando e crendo absolutamente para Deus virar a chave das pessoas nesse dia. Amém. Eu já fiz minha inscrição, já até baixei. Fica melhor para ler. Amém. Apóstolo, tem outra pergunta aqui. Uma Elisandra perguntou, pastor, muitos não dizima por achar que tem que ofertar. Qual a importância do dízimo na prosperidade? Bem, o dízimo é o primeiro, né? O dízimo é o reconhecimento que foi Deus que lhe deu. E dízimos e ofertas são totalmente diferentes. Dízimo é uma oferta com valor estabelecido. O próprio Deus estabeleceu o dízimo. É um reconhecimento que foi Deus que lhe deu aquilo. Quando você dizima, você não prospera, porque o dízimo já é resultado do que você recebeu. A oferta é que lhe prospera. Por quê? Porque a oferta é algo que você dá crendo que vai colher. Então, todo dízimo já é do que você recebeu. Todo Sim. dízimo que você dá, você já tem na mão. Então, você, ao tirar o dízimo, você está dizendo para Deus que recebeu tanto. O dízimo também é importante, porque se Deus mandou mais do que você recebeu, ele sabe onde você foi roubado. Amém. Também demonstra fidelidade. Vou dar um exemplo. Eu estou aqui e o senhor está aí e eu digo, pastor, todo mês eu vou te mandar R$1.000. Exemplo. Aí você diz, amém, pastor, obrigado. Aí eu digo, ok, todo mês eu mando R$1.000 para você. Agora é o seguinte, me manda 100 de volta para que eu saiba que você recebeu. Aí você diz, beleza, pastor. Aí eu mando R$1.000 para você e no meio do caminho, o cara do correio tira uma parte, outro tira outra, o banco desconta lá um negócio, entrou na sua conta, aí você chegou R$300 na sua mão. Aí você tem que me mandar 100. Se você me manda 100, o que é que eu penso? Chegou. Correto? Sim. Se você recebe só 300, o que é que você pensa de mim? Caramba, o apóstolo disse que ia me mandar 1.000, só chegou 300. Certo? Sim. Você não sabe que foi descontado, você não sabe, só o que chegou na sua mão. Então, você liga para mim, aí eu digo para você, e aí, meu irmão, recebeu, glória a Deus. Você diz, amém, pastor, recebi, muito obrigado, e tal. Aí eu digo, e aí, tudo certinho, tudo. No mês seguinte, vai de novo, beleza. Tá. Eu estou enviando 1.000,
mas você só está recebendo 300. Mas, se eu digo assim, tudo que chegar à sua mão, você me dá 10%, a coisa já muda de figura. Por quê? Porque se você chegou 300, você vai me dar 10%, senão vai me dar R$ 100. E aí eu digo, o que é que está acontecendo? Porque eu mandei para ele mais do que isso. Você entende? Você Sim. conseguiu pegar? Deus mandou mais do que a gente podia imaginar. E no meio do caminho nós fomos roubados, nem sabemos que fomos. E o dízimo é justamente uma declaração do que está na sua mão. E Amém. aí Deus sabe que enviou para você. E é por isso que ele que repreende o devorador, é ele que destrói qualquer armação do inimigo por trás para esse dinheiro chegar na sua mão. Agora, eu plantei 3 sementes, eu tenho 3 pés de milho, cada pé de milho me dá 3 espigas cada. Vamos dar um exemplo. Quantos caroços eu tenho agora? Ok? Se eu mantenho só aqueles 3 pés, eu vou continuar colhendo só 9 espigas. Mas se eu pegar 6 espigas daquela e replantar, quantos pés de milho eu vou ter, pastor? Vai multiplicar, vai ter os outros 6, né? Isso, é onde entra a multiplicação. Porque a Bíblia diz, quem semeia pouco, pouco ceifa. Mas quem semeia com fartura, com abundância ceifará. É aí onde começa a entrar mais e o seu dízimo aumenta, porque Deus vai aumentar a sua sementeira. Aumentando sua sementeira, aumenta os frutos da sua justiça. Você vai ser mais e mais rico para abençoar. Então, o dízimo é um reconhecimento de que foi Deus que lhe deu. O dízimo é para Deus também um sinal da fidelidade. Ele está sendo fiel contigo e você está sendo fiel com ele. E aí você não pensa, caramba, o pastor Sérgio disse que ia me mandar 1.000, mas só mandou 300. Amém, ele mandou 300, tá bom, mas não é o que eu mando. E na sua mente você diz, ele está com 2 palavras. Correto? Sim. Eu prometi uma coisa, estou fazendo outra, mas para Deus ser justo e justificador, ele diz, me dê 10% de tudo que vem à mão. Eu quero ter a certeza de que vai chegar na sua mão o que eu te enviei. O dízimo é uma coisa maravilhosa. O dízimo é espetacular. Né? E a oferta, então, é a maior expressão de sua fé, porque você está crendo que vai multiplicar, e também é a maior expressão de amor para com o seu Deus. Sua oferta literalmente está dizendo, eu dependo de Deus. Se Deus não multiplicar, eu vou continuar do mesmo jeito. Amém. É uma expressão de confiança, né? Nos tornamos alguém que Deus pode confiar riquezas porque vamos saber administrar. Saber administrar. E as ofertas, pastor, elas destravam. Pode pegar na Bíblia, quando você lê Salomão, destravou Salomão, destravou o ministério de Salomão, a oferta que ele deu. Só precisava dar um boi. Deus deu, ele deu 1.000. Se você prestar atenção, toda vez que Salomão dava uma grande oferta, Deus aparecia para ele. Parece que ele descobriu o segredo de Deus aparecer para ele. O pai dele deu uma oferta de 4,2 bilhões de dólares, se fosse na moeda atual. Quando ele tirou do tesouro particular, do que ele tinha juntado, do ouro e da prata, eu calculei, deu 4,2 bilhões de dólares, se fosse hoje a oferta de Davi. Então, estamos falando de coisa grande, estamos falando de gente grande, estamos falando de pessoas que tinham. Abraão era extremamente rico, deixou toda a riqueza para o filho. O choro de Abraão por um filho era: quem é que vai herdar tudo isso? Será que homem com riqueza? Depois, a Bíblia diz que mesmo sendo riquíssimo, o cara já nasceu milionário, né, o Isaac, e a Bíblia diz que ele prosperou, Gênesis 26:12, enriqueceu e ficou riquíssimo. Ele já era, prosperou, enriqueceu e ficou riquíssimo. Depois dele veio Jacó, também riquíssimo. Depois dele veio José. José foi o mais rico de todos eles. Ele pegou toda a riqueza da terra na época, por causa da fome. Depois aí vem Davi. Davi era riquíssimo, saiu da armalhada de trás, se tornou o maior rei que Israel já teve. Só teve um que bate todos eles, que é Cristo, né? Que Cristo chega e diz, está aqui, quem é maior que Salomão? E Salomão era o mais rico de todos. Se você juntar Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Elias, Eliseu, se você juntar todos eles, Salomão era o mais rico que já existiu. E só um bateu ele, que foi Cristo. Ele disse, aqui está quem é maior que Salomão. Então não haverá noção da riqueza que Deus tem para nós, né? Então, e se você olha esses homens, eles eram violentos em oferta.
Amém. Apóstolo, tem uma pergunta aqui da irmã Carla. Pastor, se por algum motivo não der para dizimar, há algum julgo? Julgo não, né? Mas há uma brecha. E o diabo trabalha com brecha, né? Eu gosto de pensar o seguinte: não existe nenhum motivo para não dizimarmos, né? Em primeiro lugar, porque é uma ferramenta que não é minha. Vamos dar um exemplo. Eu faço uma associação com o senhor, nós fundamos uma empresa e 10% daquilo é teu salário. Eu não posso estar mexendo no teu salário. Se eu fizer Sim, isso, eu estou te roubando, né? Se eu pegar teu salário e for dar comida para os pobres, eu estou roubando. Se eu não te pagar o que foi acordado, tem alguma coisa errada. Eu tenho que aprender agora a administrar, ver onde é que estão as falhas, sentar, ver onde é que está o buraco e, com a minha fé em Deus, praticando a palavra, exercer autoridade e começar a declarar: Pai, eu tenho sido fiel. E outra, pastor, é a melhor maneira de se mostrar a Deus que é fiel. Não é na sim, fartura, não. A melhor maneira de você mostrar que é fiel é no aperto de você estar ali, não abrir mão e pratica a palavra. Minha vida sempre teve altos e baixos, pressões, apertos. Ministério, o senhor está no ministério, o senhor sabe o que é isso, né? é verdade. E eu não deixo, eu não abro mão disso. É o que a Bíblia diz. Primeiro, eu tenho que viver o que eu estou pregando. Segundo, que eu estou dizendo para você, minha irmã, que se funcionou para mim, vai funcionar para você também. Quando você olha a vida de pessoas, elas passaram por provações e situações no sentido de ter que tomar uma decisão. Ou fica com a palavra, ou abandona a palavra. Jesus se sentou ao lado do gasofilaço, e a Bíblia diz que ricos depositavam grandes quantias. Veio uma mulher, depositou duas eu calculei, era 25 centavos a oferta dela, deu 50 centavos. Duas moedas de 25 centavos. Ela depositou. E a Bíblia diz que Jesus disse, ela deu mais. E ricos depositavam grande quantia. Qual foi o ensinamento? Eles estão dando do que sobra. Deus não aceita sobra. Sobra é para você. Deus aceita o original. Deus aceita a dependência. Quando aquela mulher deu as duas moedas, por que ela deu mais? Porque era todo o sustento dela. Quando você dá algo que agora não depende mais de você, se Deus não fizer, você não tem? Essa é a maior oferta da sua vida, né? Com certeza deve ser a maior oferta de alguém, dar todo o sustento dela. Aleluia. Pastor, mais uma pergunta. Alessandra Barreto, acho que tá. Se quem trabalha e recebe salário fixo é o esposo, ele não quer dizimar, como proceder? Do que ele te der. Se ele te der alguma coisa, você tira do que ele te dá e você dizima daquilo. E Deus começa a te prosperar e abençoa ele. E aí vai chegar um dia que ele vai dizer, eu não entendo porque está chegando tanta coisa. Aí você começa a ensinar para ele que você tem sido fiel no pouco, sobre o muito Deus vai colocar vocês. Aleluia. Amém. Não tem como a gente duvidar de uma palavra tão clara, né? A palavra de Deus é muito clara sobre esse assunto, né? A gente vê muitos textos de Jesus sobre prosperidade, né? Nós vemos a multiplicação dos pães. Essa pergunta aí que alguém perguntou aí, tem uma pergunta que fizeram aí, dê uma olhadinha aí, não sei o que é tão fácil falar de fé. E veja aí. Aqui. Parece tão fácil falar sobre a fé e viver em prosperidade em Deus, mas na prática parece um pouco difícil de chegar a tal nível como o do apóstolo. Isa Batista, eu acho que é assim. Ô, Isa, paz. Nenhuma nem outra, porque a prática de qualquer coisa, para quem não sabe, é sempre difícil. Né? Praticar dirigir no trânsito de São Paulo sem saber é complicado. Então, o segredo é começar. E é isso que eu quero fazer no dia 30, ajudar pessoas a começarem, a sair de ouvinte para praticante. E parece ser fácil, mas não é fácil. No entanto, é praticável, é a prática. Você deve ter começado a cozinhar na sua vida, talvez queimou um bolo ou um arroz, ou não sei o quê, mas você foi fazendo e hoje você, pelo cheiro,
pelo olho, já sabe a quantidade e tal. A mesma coisa é a prática da palavra de Deus. Mas comece onde você está. Comece com o que você sabe. Comece crendo para R$ 1, comece crendo para dizimar pelo menos, começa crendo, pai, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou dizimista, começa dando, para Deus é o coração. Mostra-se naquela passagem que não era a quantidade que impressionou Deus, era o ato do coração em semear no reino de Deus. Então, é fácil quando você decide, eu vou ser um praticante disso. Na hora que você decide ser um praticante, Deus pega junto com você, né? E aí se torna... Porque, não existe... aliás, Isa, no reino de Deus não existe nada fácil. Tudo que é fácil está na mão de Satanás. Olha só, é fácil entrar nas drogas ou não é, pastor? É verdade, é fácil. E para sair? Difícil. É fácil entrar na prostituição? Fácil. Para sair. Para sair da prostituição é fácil? Isso. Não. Não é difícil sair da prostituição? É fácil entrar, difícil sair. No reino de Deus, já é difícil entrar. Você percebe? É luta, é resistência. Por quê? E é fácil sair. Quantas pessoas venceram e, de repente, saíram da presença de Deus? Fácil, fácil. Por quê? Porque no reino de Deus, Deus quer que você seja genuíno na sua decisão. E o genuíno leva você longe. E o genuíno passa pelo teste da resistência, da perseverança, porque Deus quer que você descubra se é realmente isso que você quer andar com Ele, né? Então, essas coisas aí terão resistência, mas também porque o diabo não quer que você descubra a verdade, porque ele sabe que se você descobre aquilo, ele perde o terreno que estava dominando. Amém. O irmão Wallace, ele perguntou, todo cristão precisa ser rico? Ou tem que ser rico? Desculpa. Deveria ser, né? Deveria ser rico. Porque Jesus se fez pobre para quem? Para 2, 3 crentes ser rico? Né? É verdade. Em primeiro lugar, Jesus se fez pobre, Jesus morreu para salvar quem? Todos. Então, ele morreu para curar quantos? Todos. Ele morreu para ser feito rico quem? Todos. Mas tem uma única condição, aquele que crê. Né? Tem pessoas que não vão querer. Eu fui orar, um irmão pediu oração por mim, para Deus dar um carro a ele, e eu fui lá e disse, ok, pastor, vem aqui para ver o carrinho que Deus vai me dar. Era um Fusca velho, era o sonho dele. Eu digo, meu irmão, Deus tem coisa melhor para te dar. Ele disse, não, mas eu quero isso aqui, para mim já está bom demais. Então, vai da mentalidade das pessoas, vai da condição que elas colocaram na mente delas. É o exemplo da piranha e do peixe que eu conto. Né? O cara pegou uma piranha e um peixe que a piranha gosta de comer, colocou numa bacia enorme e colocou uma tela de vidro entre os dois. A piranha com fome correu, quando viu o peixinho lá, quando ela correu, bateu no vidro e ficou batendo. Chegou uma hora que a piranha parou e deixou de bater no vidro, né? E aí, quando ele percebeu que a piranha ficou só rodando no lugar dela, ele foi, tirou a placa de vidro e deixou o peixe e a piranha na mesma bacia, na mesma localidade. Aí a piranha ficou rodando ao lado do peixe, o peixe rodando ao lado da piranha, e a piranha morreu de fome com a provisão rodando de lado. Por quê? Quando ele colocou aquele bloqueio de vidro, ele colocou uma limitação naquela piranha. Quando ela batia no vidro, terminou aquele vidro criando um bloqueio na mente dela. Então ela podia, eu não posso pegar. Então, com certeza, nadando ao lado do peixe, na mente da piranha, estava um bloqueio. Eu não posso pegar. Então, para muitos de nós, os ensinos, as influências, a mentalidade é um dos maiores bloqueios que faz os crentes pensarem esse tipo de pensamento e essa pergunta que o irmão fez aí sobre essa situação, né? Todo mundo tem que ser, por que tem que ser? Em primeiro lugar, porque você será uma bênção maior tendo do que precisando receber dos outros, né? Mas bem-aventurado é dar do que receber. E dar quem tem, né? Amém. Apóstolo, antes de o senhor encerrar aqui a live, eu queria falar do seu livro, que eu tenho. Obrigado. Filipenses 4,19. Amém? Um livro
na qual o apóstolo ele traz uma revelação sobre esse versículo que está lá na carta de Paulo aos Filipenses e fala muito sobre o assunto que a gente tratou nessa live, que é sobre prosperidade bíblica, ser sustentado, né? Saber que Deus é a nossa fonte, né? Ele que traz, é Ele que tem todo o recurso e eu me conecto a Ele e isso faz com que eu prospere, né? Isso. Apóstolo, só para a gente encerrar, só tem uma pergunta aqui que o irmão fez, aí depois disso o senhor pode encerrar, né? Falar ao povo. Okay. Porque, gente, ele tem live daqui a pouco. Você também pode estar seguindo aí no Instagram dele, assistindo. Com certeza vai ter mais pérolas, né? A palavra sempre é bom estar se expondo à palavra. Isso vai nos trazer fé, como ele já explicou aqui. Gente, apóstolo, a pergunta é o seguinte. Segundo Mateus 6,19, não juntei tesouro nos céus nem na terra. O irmão Alisson queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, já que para muitos é estabelecido a teologia da pobreza embaixo de um versículo como esse, né? Uhum. Quando ele fala sobre isso, ele vem falando sobre um contexto geral, né? Ele fala sobre, depois ele ensina sobre o reino, ele ensina para não andar preocupado, ele ensina para não andar ansioso, ele ensina para buscar primeiro o reino de Deus, ele ensina para você não ter o seu coração nas riquezas, porque se tiver o coração nas riquezas, Provérbios fala que as riquezas fazem asas para si e voa. E ele fala o propósito, não acumule aqui porque as traças consomem, mas ajunta tesouro lá no céu. Você ajunta, como é que você vai juntar lá se você não tem nem aqui para mandar para lá? Como é que você manda riqueza para o céu? Investindo em vidas, investindo no reino de Deus, propagando o reino de Deus, investindo no reino do Senhor. Imagina que riqueza será de quantas pessoas que você conseguiu ganhar para Jesus através de você bancar o reino, bancar uma igreja aberta, bancar um missionário, bancar um homem ou uma mulher de Deus que está fazendo a obra. Imagina que riqueza gloriosa mandarmos para os céus pessoas que estavam fadadas ao fracasso, tiveram suas vidas transformadas pelo investimento daquelas pessoas. Eu imagino a alegria que será para os mantenedores do pastor Bud, quando todos nós que fomos influenciados pela palavra que ele pregou, chegar no céu. Que transformou nossa vida, né? Ele poderia ter voltado para os Estados Unidos, se aquele mantenedor não tivesse mantido ele aqui, da provisão que ele precisava. Então, a maneira de você mandar tesouro para o céu, e eles não ajunte aqui, ou seja, a riqueza aqui na terra, e um problema é que você deve acumular coisas para o reino de Deus, e as riquezas são acúmulos para lhe servir, e não para lhe dominar. Sim. E quando você olha todo o contexto do capítulo 6, ele vem falando para você não andar ansioso, não andar preocupado com as coisas. Deus sabe tudo que você necessita. E ele manda em outros textos para você guardar, para você... Quando ele supriu o povo de pão, depois ele falou, vocês não guardaram, não? Vocês não podem estragar. Deus não trabalha com estrago, Deus trabalha com organização. E tudo que é organizado é guardado, né? Não tem como. Um homem organizado, uma mulher organizada, ela cresce, ela prospera. Ela vai ter muita coisa, porque ela é organizada. Todo mundo que é estragado, desorganizado, relaxado, vai ser quebrado na vida e não vai ter nada, né? Amém. Glória a Deus. Espero que tenha respondido aí, meu irmão. Eu Amém. Quero agradecer, meu pastor, obrigado a vocês da igreja, Vivendo pela Fé, quem sabe um dia estaremos juntos aí, vai ser uma honra conhecê-los pessoalmente, né? E espero que vocês adquiram meu livro, vai ser muito abençoado aí, e participa do dia 30, participa conosco, vai ser bom, vai ser maravilhoso, e estamos com expectativa, já temos mais de 1.200 inscritos, pastor, e tem uma média de 150 pessoas por dia se inscrevendo. Então, escreve logo, que faltam pouquíssimas vagas já para a gente bater o número que a gente estipulou aqui, né? E aí, o pessoal confirma o e-mail, recebe o e-book e a gente já envia para ela no dia 30 o link para ela se preparar para o que vai receber à noite. Um beijo, amo sua vida, amo sua família, estaremos orando por vocês. Muito obrigado pelo convite e obrigado a todo mundo que entrou aqui na live.
Amém. Obrigado, Obrigado. Sérgio, pela oportunidade. E desde que a gente iniciou essa obra, a gente disse que estaria trazendo o Senhor em um dos nossos aniversários. Quanto antes, a gente já tem declarado uma data, né? Amém. É, sabendo de tudo que a gente precisa para trazer o Senhor, para dar honrar a vida do Senhor. Então, Obrigado. já estou declarando, aprove ao Senhor a gente ter essa oportunidade, ter esse contato, né? Amém. Via internet. Agradeço pela Amém. disponibilidade de estar nos servindo, trazendo essa palavra. Amém. Vendo pela fé, também ora pela vida do Senhor, também confessa o Obrigado. crescimento da palavra da fé em São Paulo, na cidade de Jundiaí. E mais Obrigado. pessoas alcancem e conheçam a verdade, mais Amém. pessoas possam se inscrever no Rema, conhecer dessa palavra revelada. Amém. Nós estamos aqui do Rio Grande do Norte declarando isso na vida de vocês aí em São Paulo. Muito obrigado, Amém. pastor. Muito obrigado, um grande abraço, Deus abençoe vocês e a gente se vê dia 30, hein? Amém. Um A paz. beijão, shalom. Quero agradecer vocês que participaram da nossa live. O apóstolo Sérgio daqui a pouco está em outra live. Você pode aí assistir pelo canal dele. E eu quero agradecer por cada um que entrou, né? Que não conheço todos, mas sintam-se abraçados. Nós estamos orando por vocês. Nós vamos estar disponibilizando essa live na íntegra no nosso canal do Facebook, né? Para você estar assistindo novamente, estar se inspirando por meio dessas instruções. Né? Essas lives desse tipo trazem bastante ensino. Amém, gente? Fiquem na paz e sejam abençoados na prática da palavra.